aos nossos cultos presenciais e somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos prestando esse culto ao nosso Deus. Hoje nós continuaremos neste culto que nós chamamos culto de oração e queremos a presença de Deus em nossas vidas por meio do Espírito Santo de Deus, que Ele age em cada um de nós aqui nesta noite. Para isso é necessário que permitamos que isto aconteça, que queiramos isso, que cada um de nós busque em Deus o poder dos altos céus, a sabedoria, para que tenhamos dele tudo o que nos é necessário para o nosso viver diário como cristãos. Nós vamos fazer então a primeira oração desta noite. Todos nós, assentados mesmo, podemos fechar nossos olhos, voltar o nosso pensamento, o nosso espírito ao nosso Deus. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai celestial, mais uma vez estamos reunidos neste templo, local de tua adoração. Queremos que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nós. Age em nós, Pai, por meio do teu poder. Faça-se a tua vontade em nossa vida. Que possamos, Pai, neste culto te glorificar. Nós suplicamos estas bênçãos, Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o primeiro hino, e ele está errado aí o número dele, não é 196, é 193, mas a letra está certa, a letra está maravilhosa, graça. Nós vamos cantar a primeira estrofe desse hino, e agora vamos ficar em pé para cantar essa primeira estrofe. Som. Graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Nós podemos nos assentar, e nesse primeiro momento de oração, nós vamos orar pelos enfermos, todos aqueles que estão passando pelas dificuldades dessa enfermidade, principalmente o Covid-19. Mas, além de orar por esse, se você souber de mais alguém que esteja nessa situação, também nós oraremos, você poderá orar também. E nas orações, nós gostaríamos de pedir pela cunhada da irmã Rejane, que mora ali na frente. Ela mora no Rio de Janeiro, o nome dela é Marli. Rita, guarde esse nome. Aliás, guarde os nomes que eu vou dizer para você. A Marli e o esposo dela é Joaci. Ele é irmão da Rejane. A Marli foi internada às pressas, parece que já está entubada, teve que entubar. E o Joaci agora está fazendo os exames para ver como é que está, né? Além da Marli, tem mais duas irmãs dela que também estão, só que eu não sei o nome delas, dessas pessoas, tá? Então, é a Marli, duas irmãs da Marli,
e o esposo dela, o Joaci, que é irmão da Rejane, da nossa irmã Rejane aqui. Então, orando pelos enfermos, lembre-se desses nomes. Então, eu queria que você orasse especificamente por esses dois, tá? Sônia, queria que você lembrasse do José Carlos. José Carlos já tem quase 2 semanas que está na UTI ainda, é um amigo do meu curso de oficiais, e o José Carlos, hoje, a notícia que tivemos é que ele teve uma melhora, mesmo assim ainda está respirando pelos equipamentos, com os equipamentos, tá? Então ele continua na UTI. Essas pessoas eu gostaria que você orasse, então, pelos enfermos em geral, principalmente da nossa igreja, e lembrando do José Carlos, que ele possa realmente melhorar, vencer esta batalha contra esse vírus que tem causado tanto estrago em nosso país. Tem mais outra pessoa que você sabe que está doente, que carece? Sim. Gilvan. O Gilvan também, viu, Sônia? Gilvan. Tá. A Soraya. Marcos, gostaria que você orasse pela Soraya, pela saúde da Soraya. Tá bom? Vamos a essas orações, então. Todos nós vamos orar agora. São 3 orações, conforme nós orientamos. Vamos todos nós voltar o nosso espírito ao nosso Deus. Oremos. Amém, Senhor. Sim, Santo Deus. Amém, Senhor.
Amém. Meus irmãos, vamos fazer essa leitura. Está em Tito 2, os versos de 11 a 13, mas é apenas um que nós vamos fazer. Vamos todos a uma voz? Vamos lá? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Vocês concordam com esse versículo? A graça de Deus traz salvação a todos os homens? Daqui a pouco nós vamos ver isto. Muito bem. O outro período de oração que nós teremos agora é pelas nossas famílias. E eu peço a Renata que ore pelas famílias em geral, e o Carlos pela família do pastor Marcos, pastor da Igreja Batista em Caldas Novas, um jovem que faleceu aí hoje, de ontem para hoje, ainda muito jovem, deixando 3 filhos e uma esposa, que são 3 filhos, não me lembro bem, 2 ou 3, e a esposa. Estão deixando lá a sua família, e todos jovens, então, todas crianças, são 3 filhos mesmo, 2 homens e uma menina. E essa doença levou. Deus sabe exatamente por quê, nós não sabemos, mas vamos orar agora pela família, pelos que estão vivos. Então, você ora pela família em geral e você pela família do pastor Marcos. E eu vou orar pelas autoridades constituídas. Oremos. Amém, Senhor. Como o Senhor tem colocado todos nós.
Amém. Pai Celestial, mais uma vez, Pai, nós estamos rogando a Ti as mais ricas bênçãos sobre nós. Queremos, Santo Deus, ver o Teu povo desta igreja mais voltado a depender de Ti, a fazer a Tua vontade. Santo Deus, nós estamos também colocando no Teu altar as nossas autoridades constituídas. Nós estamos suplicando pelo governo, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós estamos suplicando que a Tua mão esteja sobre ele, os Teus anjos acampados ao redor dele, de forma que ele possa governar com sabedoria, governar com tranquilidade. Aos ministros, aos deputados, senadores, todos os principais líderes da nossa nação, que tomam as decisões que nos afetam tão diretamente. A todos eles, Pai, por todos eles nós estamos suplicando agora. Nós queremos, Pai, que eles sejam obedientes a Ti, que eles não olhem somente para os interesses particulares, mas que eles vejam o nosso povo, o povo brasileiro, como um todo e decidam em nosso favor, sob Tua graça e orientação. Também, Pai amado, nós estamos colocando a família da Marilene, nossa irmã, na Tua presença. Que aquele processo levantado por aquele vizinho caia por terra, que não seja preciso ela derrubar a sua casa. Santo Deus, dê a Marilene, aos advogados, a bênção de conduzir esse processo de forma que ela saia vitoriosa. No Teu nome, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que nós estamos suplicando e já agradecendo estas bênçãos. Amém. Vamos fazer, meus irmãos, cantar mais a segunda estrofe do hino, você puder ficar em pé. Meus irmãos, Tito 2, os versos de 11 a 13, é o que nós queremos tratar nessa noite com os irmãos, conforme já estamos fazendo, no livro de Tito, e eu farei essa leitura desses versos. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Hoje são somente esses 3 versos e com muitas lições para nós. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nosso Pai, acabamos de fazer a leitura de um trecho da Tua palavra. Nós queremos, Santo Deus, transmiti-la
e que seus ensinamentos fiquem gravados em nossos corações e mentes, e que haja transformação de vida em cada um de nós e daqueles que estiverem nos assistindo. É no nome de Jesus, teu Filho amado, que suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, nesses versos de 11 a 13, a título de introdução, nós queremos destacar 3 pontos. Primeiro ponto: a vida pura é consequência direta da teologia pura. Olha esse primeiro aspecto, como introdução desses versos, daqui a pouco eu vou entrar em cada um deles, e eu estou afirmando que a vida pura é consequência direta da teologia pura. Se nós estivermos estudando ou vendo uma teologia falsificada, com ensinamentos errôneos, a nossa vida não será pura, porque nós estaremos seguindo ensinamentos contrários à palavra de Deus. Meus irmãos, a decadência moral instalada nas igrejas contemporâneas denuncia a fragilidade de sua teologia. Se hoje as igrejas estão passando por uma decadência moral, é por conta de uma teologia que foi deixada de lado. Teologia, o estudo de Deus, os estudos dos ensinamentos dele. Então, foram deixados de lado esses ensinamentos para começarmos a abraçar aquilo que nos interessa, que afaga o nosso ego. Meus irmãos, onde a doutrina, lógico que a doutrina bíblica é ignorada ou adulterada, não pode haver santidade. Mesmo que você ore pedindo santidade, querendo ser mais santo, tenha até umas práticas boas ou bondosas, não há santidade em você. Assim, meus irmãos, como o homem crê, assim ele é. E essa é a nossa realidade. Se eu creio na palavra de Deus, se eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, é assim que eu vou viver, tendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Se eu creio que a salvação vem por meio da fé, é assim que eu vou viver, por meio da fé. Outro ponto: a transformação nos relacionamentos é resultado direto da transformação da graça de Deus, evidentemente. Nos estudos anteriores, daqui desse livro de Tito, nós vimos que Paulo falou do padrão divino para os homens e mulheres idosos, nós vimos isto, para as mulheres recém-casadas e para os jovens solteiros, também vimos isto, para os líderes e para os escravos. Esses padrões nós já vimos. Porém, esperar relacionamentos transformados sem a graça de Deus é impossível. A graça de Deus é necessária para um relacionamento, seja conjugal, seja entre amigos, ela é indispensável, porque senão não haverá essa transformação. Antes o homem é transformado pela graça, depois ele experimenta relacionamentos transformados. Para que eu tenha esse relacionamento transformado, salutar, ótimo entre os irmãos, entre os cônjuges, entre os familiares, ou qualquer pessoa, primeiro eu devo experimentar a transformação pela graça de Deus. Segundo, agora o terceiro item, com a título de introdução, a conexão entre doutrina e vida é necessária para uma igreja saudável. Vejam a conexão entre a doutrina, os ensinamentos da palavra de Deus, e a vida, o que eu faço no dia a dia, para que ela seja, então, ela vai levar uma igreja saudável, a ser saudável. Tem que haver essa conexão. Doutrina e vida.
Eu aprendo, eu faço. Não aprendo e digo para os outros fazerem, eu aprendo e faço. E é assim que tem que ser. Nesse pós-modernismo, não sei se já tem uma outra palavra mais atual, né? Não sei se já tem. Prevalece o pluralismo das ideias e o individualismo nas escolhas das ideias que mais lhes atendem os interesses imediatos. Essa é a realidade. Nesse pluralismo de ideias, eu vou escolher aquilo que me interessa. Os outros, estou pouco preocupado com os outros. Isso é um ensinamento mundano. Porque o que Deus quer de nós é que nós tenhamos cuidado um dos outros, ou com os outros. Meus irmãos, para quem assim pensa, esse tipo de pluralismo, falar em doutrina, teologia e conhecimento é remar contra a correnteza. Está indo contra tudo isto. Muitos abandonam a sã doutrina e pensam que pode viver de forma agradável a Deus. Impossível. Se você abandona os ensinamentos da palavra de Deus, você não vai agradar a Deus. Não andará conforme a vontade de Deus. Muito bem. Dadas essas três, ou tratados esses 3 pontos, nós vamos voltar ao texto. Não sai nada do texto, tudo isso aqui era introdução para esse texto. Muito bem, no verso 11, está dizendo assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Meus irmãos, só podemos ter uma vida santa em razão da manifestação da graça de Deus. Se ela não tivesse manifestado a nós, a nossa vida não poderia ser santa. A graça de Deus sempre existiu, inclusive antes da criação do mundo. E aqui, nesse verso, não temos somente o atributo da graça de Deus. Esse verso não está se referindo somente a esse atributo da graça de Deus. Esse atributo mas ao próprio Jesus Cristo, a graça encarnada, o presente gracioso de Deus para a humanidade caída. Vejam a que ponto vai esse verso. Ele está me mostrando que eu não estou dizendo apenas, falando só de um atributo de Deus. Deus é bom. Tudo bem, eu sei que Ele é bom, mas muitas vezes você vai questionar essa bondade. Não deve ser normal isso no meio cristão. Mas nesse verso ele não está apenas dizendo, olha, é apenas um atributo de Deus, não, é a presença do próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. E esse presente gracioso de Deus para a humanidade, conforme nos ensina João 1,14. A graça de Deus, meus irmãos, é totalmente imerecida. Nós não merecemos essa graça. Não há nada em nós que reivindique o amor de Deus. Nada. Você nada pode fazer para reivindicar, para ter direito ao amor de Deus. A graça, esse conceito é muito conhecido, é um favor imerecido. Deus trata de forma benevolente aqueles que merecem o juízo. Porque é isso que nós merecemos, o juízo de Deus, a condenação de Deus. Mas pela sua graça, Ele nos trata de forma benevolente. E porque nós vivemos no período da graça, temos oportunidade de salvação. Efésios nos ensina que pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Olha só por onde vem a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nenhum de nós, não vem de vós. É um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, nós precisamos da graça de Deus para tudo na nossa vida. A graça de Deus, meus irmãos, ainda no verso 11, ela é salvadora. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver, ela é salvadora. Em Jesus, a graça de Deus desponta como o sol sobre um mundo escurecido pelas sombras da morte. Imagine tudo uma escuridão densa aqui. E de repente uma luz dissipando toda essa escuridão.
como um sol entrando nessa escuridão. É assim que a graça de Deus vem. Nós, pecadores, sem merecer essa graça, temos esse brilho de Deus em nós. A graça é maior do que nosso pecado e melhor do que a nossa vida. Ela é maior do que o nosso pecado, se não fosse, não conseguiria pagar o pecado. Maior e melhor do que a nossa vida. Somos salvos pela graça, conforme o verso de Efésios que eu já citei. Devemos viver pela graça. Por causa da graça, embora mortos, recebemos vida. É a nossa realidade. Se estivermos no pecado e não tivermos essa vida que vem pela graça de Deus, estaremos mortos e continuaremos assim. Meus irmãos, a salvação, e aí se lembra daquela pergunta que eu fiz logo no início? Eu perguntei, aqui está dizendo no verso 11, está dizendo, trazendo salvação a todos os homens. Aí eu perguntei, realmente a salvação é a todos os homens? Tem que ter cuidado com essa resposta. Muito cuidado. Porque a princípio todo mundo vai dizer, Aí eu vou dizer que a salvação é universal. Eu vou dizer que todos nós seremos salvos, se eu entender dessa forma. Então, a explicação que se tem é que Deus trata de... que a salvação é universal porque alcança todos os homens sem acepção de nenhum. Todos os seres humanos, sem fazer acepção de nenhum. Mas não a todos os homens sem exceção. Com isso estou dizendo, todos estão debaixo da graça de Deus, mas só alguns serão salvos. Não serão todos. Então foi por isso que eu fiz aquela pergunta, porque tem alguém, existe correntes que gostam de fazer essas perguntas para enrolar a gente, e induzir você a entrar pelo universalismo da salvação. Todos serão salvos e acaba e ponto. Não, não é assim. Nem todos serão. Muito bem, verso 11. Alguma contribuição? Alguém com alguma palavra agora? É o dom. A unção. A ação do Espírito Santo. Isto. Muito bem. Vamos aos versos 12 e 13. Dizem assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, olha só, a pedagogia da graça, nós vemos nesses versos 12 e 13. E o que é pedagogia? Indo lá no dicionário, você vai ver que pedagogia, ou nos conceitos de pedagogia, você vai ver que é uma ciência que tem como objeto de estudo a educação. Pedagogia, o objeto de estudo é a educação. É o processo de ensino e aprendizagem. Pronto, esse é um conceito mais simples, mais fácil para entender a pedagogia. Agora, a pedagogia da graça, o processo de ensino e aprendizado da graça, nos versos 12 e 13. Então, nesses dois versos, Paulo enfatiza pelo menos 3 verdades. Vamos a elas. A graça nos educa para renegarmos o mal, está no verso 12. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, estamos inundados pela graça de Deus, nós temos essa possibilidade, nós temos, aliás, essa certeza de renegar o mal. Então, meus irmãos, a graça de Deus, ela é educadora, ela nos ensina a viver, ela nos ensina a renegar. Pastor, o que é renegar? É renunciar, é abdicar, é ser capaz de dizer, não, eu não quero esse pecado na minha vida. Isso é renegar. Muito bem. Renegar o quê? A impiedade, as paixões mundanas. E aqui nos vem uma pergunta. O que a graça de Deus nos ensina a rejeitar? O que? Nos ensina a rejeitar, nesse verso, a falsa teologia.
Se os ensinamentos tortuosos estiverem sendo assimilados por nós, pela graça de Deus, nós saberemos a dizer não, não aceito tal ensinamento. E a palavra grega para impiedade é azebeia, palavra grega para impiedade. Diz respeito à rejeição de tudo que é contra Deus. Todos os seus pensamentos, todas as suas ações, todas as suas palavras, tudo aquele que você fizer contra Deus se enquadra na impiedade. Então, a impiedade tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira adoração ao nosso Deus, a verdadeira devoção ao nosso Deus. Tudo tem a ver com aquilo que se opõe, então, à impiedade. O ímpio é aquele que não leva Deus a sério, que nem valoriza Deus, não tem prazer em Deus. Então, aqui é um dos primeiros ensinamentos que nós temos nesse verso 12. Outro, a graça nos ensina a renegar falsa modéstia. Se você está se apresentando com uma falsa modéstia, não se apresentando como você verdadeiramente é, cuidado, porque a graça de Deus nos ensina a renegar, a rejeitar, a dizer não à falsa modéstia. Meus irmãos, as paixões mundanas vêm em consequência da impiedade. Se você se alinha com as paixões humanas, é porque a impiedade está imperando na sua vida. Vai lá, o que é o ímpio? É aquele que não tem fé e é contrário aos preceitos da religião. É a falta de amor ou respeito a Deus. Isso é ser ímpio. Aí estão as características da impiedade. Meus irmãos, essas paixões, ou melhor, as paixões mundanas, então, têm a ver com uma vida desregrada. Desregrada em todos os sentidos. Na área da mente. Não, você gasta seu tempo pensando em quê? Perversidades, maldades, fazer um mal a outra pessoa, pornografias, o quê? Em quê? Então, aí está um dos pontos que as paixões mundanas têm a ver com essa área de desregrada. Na mente, a língua, quando você fala, quando você expõe o pensamento, e também do sexo fora do casamento. Essas paixões descrevem um estilo de vida pervertido, de perversão. E a eles precisamos dizer não. John Stott, um comentarista muito conceituado no meio cristão, analisando esse verso 12, diz que a graça de Deus nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver a nova vida. Ela nos disciplina. Sabe aquela disciplina que você tem, que você cumpre normalmente, cabalmente, porque está fazendo a vontade de Deus, porque sente prazer? Pois é, a graça de Deus faz isso com você. A graça de Deus, continua John Stott, a passar da impiedade, antes de aceitar Jesus, para a piedade, do egoísmo ao autocontrole. Você sai do seu estado de egoísmo ao autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todos os demais. Este foi o comentário, resumidamente, o comentário de John Stott sobre esse verso 12, a parte A do verso 12, a metade dele. E a segunda metade do verso 12, vamos tratar agora, a graça nos educa para praticarmos o bem. Fazer o bem, ter o prazer de fazer o bem. Quando diz aí no verso, vivamos sensata, justa e piedosamente, esse trecho. Nessa segunda parte do verso, Paulo se volta para os aspectos positivos. Olha, a salvação não é apenas uma mudança de situação, não pode ser, só isso, mas também de atitude. Não significa que eu saí de uma posição que eu não era salvo, posição que era salvo. Não foi só a mudança de posição, eu preciso mudar as minhas atitudes.
Essa mudança vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, a pedagogia da graça nos educa um relacionamento conosco mesmos, com o próximo e com Deus. A graça nos educa a isto, a esse bom relacionamento comigo mesmo. Precisa me conhecer. Você precisa se conhecer o máximo que você puder para ter um bom relacionamento com você mesmo. Você precisa conhecer a graça de Deus para poder relacionar-se consigo mesmo. Você precisa da graça de Deus para ter um relacionamento com o seu próximo e com o próprio Deus. Bom, vem aí então a sensata, justa. A sensatez tem a ver com o domínio próprio, com a vida controlada. Você ter controle sobre os seus atos. Sensatez é ter seus impulsos, ações e reações, o que é difícil, né? Dependendo da questão, do problema, do ataque. Reações controladas. Muito bem. É fazer uso dos desejos e impulsos que não são pecaminosos em si mesmos para vencer os impulsos pecaminosos. Então, é dizer, a grosso modo, é dizer assim, a minha parte que está na graça está superando a que não está na graça, se é que você consegue fazer isso. A graça, assim, então, a parte B desse verso, nós continuamos aqui na parte B, a pessoa justa, vai falar agora da justiça, na parte B do verso 12. A justiça fala do nosso correto relacionamento com o próximo, sempre ter esse relacionamento ótimo com o próximo. A pessoa justa não coloca a si mesma acima das outras pessoas. Ela nunca faz isso. Eu sou mais importante do que fulano de tal, por tais atributos. É nada, coisa nenhuma. Isso é besteira, bobagem. Muito bem. E também nem tenta diminuí-las. Nem ela se coloca acima das outras pessoas e nem tenta diminuir as outras pessoas. Então, essa seria a característica de pessoas justas. Ela concede aos outros o que lhes é devido. Só isto, naturalmente. Gente, um escritor chamado Albert Barnes diz que a fé cristã nos ensina a cumprir nossos deveres, votos, alianças e contratos com fidelidade. Você cumpre com fidelidade os seus votos, suas alianças, você cumpre os seus desejos com fidelidade? Pois a graça te ensina a isso. Se todos os seus deveres, a graça te ensina a isso. E ainda, a graça, no verso 12, a parte B, a graça nos ensina o correto relacionamento com Deus. Viver como piedosamente está ligado ao nosso correto relacionamento com Deus. Ter amor por você, ter amor pelo seu próximo. Só a graça pode nos conduzir a um íntimo relacionamento com Deus. Outra forma, você não vai chegar a esta condição. Aqueles que usam a graça de Deus como desculpa para pecar, jamais experimentarão o seu poder salvador. Por que diz isso? Porque há pessoas que dizem, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então eu vou pecar. Isso é estupidez. Isso é falta de senso dos que pensam assim. Então, quem pensa assim, jamais experimentou o poder salvador, conforme nos ensina Romanos 6:1 e Judas 4. Romanos 6:1 e Judas 4. Meus irmãos, já estou encerrando. A graça nos educa. Bom, verso 12. Alguma contribuição? Sim, Renato.
Isso é o que se espera daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Que não seja uma teologia falsa, que seja a realidade, que seja a vida dessa pessoa demonstrando que a graça de Deus o alcançou, ou que ele foi alcançado pela graça de Deus. É isso que se espera de todos os cristãos. Tá certo, irmão? Uhum. Uhum. Ele é o pedagogo, ele está nos ensinando, exatamente. Muito bem. E o verso 13, meus irmãos, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a graça nos educa para aguardarmos a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pela graça que nós estamos esperando. John Stott, analisando esse verso, diz que aquele que apareceu no cenário da história e desapareceu, um dia vai reaparecer. Olha, simples, John Stott fala bem simples. Jesus apareceu no cenário da história, desapareceu, mas um dia ele vai reaparecer. Ele apareceu em graça e vai reaparecer em glória. Em glória. Meus irmãos, o cristão olha para trás, para tudo que ele fez e está acontecendo, e aconteceu na vida dele, e glorifica a Deus porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Quando você olhar para trás como cristão, você vai dizer assim, vai pensar assim: eu estou te glorificando, Pai, porque eu fui liberto das impiedades e paixões mundanas. O cristão olha para o presente e faz o quê? Exalta a Deus, porque tem um correto relacionamento consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então, no presente, ele exalta a Deus por isso. Eu tenho um correto relacionamento comigo mesmo, com o meu próximo e com Deus. E ele olha para o futuro e se santifica, porque vive na expectativa da epifania do seu grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Vejam a vida do cristão como é. Coisa interessante. Senhor, eu estou olhando para trás, eu vi que eu era antes da salvação, e olha, a impiedade eu fui liberto dela. Senhor, agora no presente, eu tenho um relacionamento bom comigo mesmo, eu me amo. Eu quero o melhor para mim, mas quero o melhor para o meu próximo, mas quero ser abençoado pelo meu Deus, eu quero ter um relacionamento maravilhoso com o meu Deus. Eu olho para o futuro e enxergo lá no futuro a vinda. Eu preciso me santificar para o meu encontro com Jesus Cristo, que prometeu vir a esta terra. Quando se espera uma visita, a sua casa, pense assim na sua casa agora. Quando você espera uma visita ilustre, né? Não é qualquer um não. Às vezes a gente não faz, né? O parente chega, do jeito que a casa está, você deixa. Mas quando é uma pessoa diferente, tá? Não. O que é que você faz? Você limpa toda a casa bem limpinha, você decora a casa, arruma lá, bota lá um enfeitezinho, faz arranjos para a casa. Pois é assim que o cristão deve viver. O cristão é uma pessoa que está sempre pronta para receber o Rei dos Reis, o mais ilustre das pessoas, Jesus Cristo. Então ele precisa estar pronto para dizer assim: Senhor, quando vieres, está tudo limpo, está tudo pronto, pela graça de Deus, para o nosso encontro. Que Deus nos abençoe nesta noite. Foi só por isso, e ele é o ilustre, que nós estamos esperando a qualquer momento. Mais alguém sobre o verso 13? Quer dizer mais alguma coisa? Não? Então vamos à última estrofe do hino desta noite.
estás. Por ela Deus transforma da vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, te agradecemos porque mais uma vez pudemos te prestar este culto. Te agradecemos, Pai, por cada um dos que hoje retornaram ao culto presencial, a este local de adoração. Pai, nós suplicamos bênçãos sobre todos os que aqui estão, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, e que todos daqui, Pai, tenham lembrado, relembrado ou aprendido um pouco mais sobre a Tua graça, e que possamos fazer uso dela para os nossos relacionamentos. Assim seremos mais felizes. Pai de amor, continuamos, Senhor, suplicando pelos nossos idosos, por aqueles que gostariam de estar aqui agora, neste templo, mas que ainda estão proibidos por nossas leis. Que o Teu Espírito Santo esteja consolando cada um deles e dando um ânimo para continuarem em obediência a Ti. Pai de amor, também nós continuamos colocando no Teu altar aqueles nossos irmãos que estão apreensivos com parentes doentes. A irmã Rejane, com a sua cunhada, com seu irmão, os outros parentes, o José Carlos Cardoso, que ainda não conseguiu vencer totalmente este vírus, que Tu esteja levando estas pessoas a Te reconhecerem mais e mais como o dono da vida, como aquele que mostra o rumo a seguir, como aquele que guarda, que protege. E se alguma dessas pessoas, Pai Celestial, ainda não tem certeza da salvação ou não tem a salvação, que possa reconhecer que Tu és o médico dos médicos e o único que pode salvar, e entregar-se a Ti como Senhor e Salvador de nossas vidas. Senhor Deus, por esta noite, por cada acontecimento aqui, nós somos imensamente gratos e suplicamos a Tua proteção, o Teu livramento a todos nós no retorno para os nossos lares. É no nome de Jesus que pedimos e já agradecemos estas bênçãos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, no próximo domingo nós teremos normalmente os cultos aqui de manhã e à noite. De manhã nós teremos a escola bíblica, o pastor Jonas no encerramento estará aqui com o estudo. Terminei o estudo agora à noite, vou preparar os slides, mandar para o Ilan. E pode cortar, tá? Para o Ilan. E os professores também vão dar as aulas normalmente aqui para os que vierem. As crianças de até 12 anos vão receber aquele material como estavam recebendo, devem receber como estavam recebendo. Nós não vamos mudar nada com as crianças até 12 anos, porque elas não podem também